Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais aqui um webinar promovido pela Naturalfa. O meu nome é Andrea Testa e sou técnica de certificação. O objetivo deste webinar é dar-vos aqui a conhecer o valor das marcas certificadas. Temos aqui como convidados o Pedro Pimentel, aqui da Central Marca, e a Gisela Pires, da Agência Baristo, que vão dar aqui o seu contributo na temática e ao qual agradeço aqui a presença. Começando aqui, se calhar, pela apresentação dos oradores, se calhar começa aqui pelo Pedro. O Pedro é licenciado em Economia pela Universidade de Porto e já trabalhou aqui em variedíssimas empresas, desde a Portocel à Associação Nacional dos Industriais de Laticínios, e é, desde 2013, o diretor-geral da Central Marca, que é uma associação portuguesa de empresas de produtos de marca. Falando aqui um bocadinho da Central Marca, é uma associação que tem por objetivo a criação de um ambiente de concorrência leal e intensa para encorajar a inovação e garantir aqui um valor para os consumidores. Tem cerca aqui de 62 empresas associadas, sendo que dessas 8 estão neste momento no top 100 dos exportadores nacionais. Se calhar passando aqui, então agora para a Gisela. A Gisela foi consultora de marketing agroalimentar na Terra Projetos durante 13 anos, onde lançou várias marcas e conceitos criativos. É uma das fundadoras da Evaristo, que é uma agência especializada no setor agroalimentar, assumindo desde a sua fundação e em 2019 o papel de diretora criativa. Agradeço então mais uma vez a presença de ambos. Só aqui para contextualizar, este webinar vai então dividir-se aqui em dois momentos. Aqui o primeiro, portanto, aqui a apresentação primeiro do Pedro e depois da Gisela, e depois aqui uma segunda parte um bocadinho mais interativa, de questões, e portanto aqui entre o Pedro e a Gisela também. O Pedro, se calhar quando quiser, pode começar. Certo. Só para um pouco mais alto. Boa tarde a todos, já me estão a ouvir. Boa tarde e obrigado pelo convite. A Andrea já fez, digamos, as apresentações básicas. Eu iria passar desde já a minha apresentação mesmo. Ela é um pouco mais extensa que o que me pediram, mas eu vou tentar ser aqui bastante curto no tempo, ou tão curto quanto possível. Deixem-me só partilhar. Julgo que já estarão a ver. Sim? Certo. Pronto, basicamente explicar um bocadinho o que é a Centro Marcas, 2 minutos, a Andrea já o fez, mas de uma forma que também o percebeu melhor. É uma associação que representa empresas que estão localizadas naquilo que é o chamado mundo do grande consumo, por isso produtos alimentares, mas não só, bebidas, produtos de higiene, produtos de higiene pessoal, higiene lar. É uma associação que representa um conjunto não muito grande de empresas, mas empresas muito poderosas. E estamos a falar de empresas que no seu conjunto faturam qualquer coisa como 7,5 mil milhões de euros, por isso estamos a falar de uma porcentagem muito grande do PIB, estamos a falar de uma porcentagem também muito grande do valor, seja do valor exportado, seja do valor acrescentado. E é uma associação que envolve muitas empresas nacionais e também multinacionais, tem um espírito que eu diria bastante diferente daquilo que é usual, e trabalhei noutras, usual encontrar onde a questão da compliance, que se calhar neste caso vocês entenderão, por exemplo, no caso da certificação, certo, mas no caso da própria relação entre empresas é uma parte bastante complexa e tem uma série de áreas básicas onde trabalhamos, muitas delas funções internas das empresas, sejam a parte comercial, sejam a parte de supply chain, tudo que tem a ver com marcas e consumidores, questões legais, por aí fora. E embaixo, uma área muito relevante para nós e também muito na área das marcas certificadas, cada vez mais relevante, a área do canal Eureka, é uma área de exposição muito forte dos produtos, não só visualização para o consumidor final, como também de prestígio que é dado por essa via. E é, como a Gisela dizia, nós trabalhamos muito na relação entre empresas fornecedoras, empresas clientes, como também muito na relação com o consumidor. Dizia-me alguém há uns anos largos, uma frase que nunca mais me esqueci, que as associações, todas elas, sejam de que natureza for, têm sempre um sonho e uma dor de dentes. Bem, basicamente, o sonho de uma associação como a Centro Marca é fazer perceber que marcas são bastante mais que produtos. A dor de dentes é que estas marcas têm relações complexas na cadeia de valor, e essas relações complexas têm que ser tratadas por alguém
preferencialmente por alguém que não esteja tão diretamente envolvido na negociação comercial e por isso se transfere um pouco para a Centromarca essa relação. Tem este número de empresas, isto que vocês estão aqui são logotipos, algumas delas se calhar o logotipo não vos diz muito, mas são empresas que são detentoras, se quiserem, quando entram num supermercado em Portugal, da porta de entrada à porta de saída, retirando aquilo que são as chamadas marcas brancas, tudo o restante, mais de 80% são empresas que estão aqui presentes, muitas delas têm centenas e milhares de marcas, não são nenhuma nem duas, estamos a falar das Nestlés e das Unilevers da vida, e muitas delas também empresas nacionais muito importantes. Pronto, basicamente isto é Centromarca, não queria perder muito mais tempo com isso. Falámos um bocadinho das marcas aqui num contexto mais genérico, a Gisela falará depois mais focadamente na questão das marcas certificadas. E começamos por aqui, por uma relação, uma questão simples, e é o que é que seria um mundo sem marcas? Era um mundo basicamente a preto e branco, um mundo sem referências, sem identidade. Quando nós entrássemos num espaço, dificilmente conseguiríamos distinguir um produto do outro, porque tudo aquilo que é visualmente para nós como referência deixava de existir. E essa falta de diversidade leva claramente a uma falta de liberdade de escolha, e esse é um dos aspectos essenciais em que as marcas são absolutamente relevantes. Depois elas distinguem características, identificam produtos, mas não é só isto, não é? As marcas têm valores, têm benefícios, têm posicionamento e são coisas que se constroem, são coisas que são prévias à chegada ao produto no mercado, mas tudo isto depois tem uma parte de inovação, de criatividade, inclusive é de reputação. Todas as marcas são boas quando têm boa reputação, nenhuma marca é boa quando não tem boa reputação. É tão simples quanto isto. E é preciso pensar na aposta na marca, está aqui o exemplo de uma marca portuguesa que todos conhecem, e as marcas não se constroem, quer dizer, nós hoje estamos habituados a falar das marcas, por exemplo, do universo digital, muitas vezes surgem muito rapidamente. Quando nós falamos deste tipo de produtos, são marcas que têm dezenas de anos, décadas e décadas, às vezes mais de 100 anos, e isso envolve uma promessa e um tempo. As marcas constroem-se com tempo, com propósito. Mas depois é preciso que elas cumpram aquilo que prometem, sejam coerentes na sua mensagem e sejam consistentes. Mais do que fazer produtos excepcionais hoje e produtos muito maus depois da manhã, é importante que todos os dias os produtos que nos saem da mão e que são colocados à disposição do consumidor tenham uma qualidade constante, consistente, e isso é dos pontos de vista da relação com toda a cadeia de valor, com o cliente e com o consumidor, do mais relevante. Depois constrói e adiciona o valor, ou seja, hoje em dia, quando nós pensamos numa transação entre empresas, a maior parte das empresas são transacionadas, ninguém quer saber exatamente das fábricas, nem quer saber de outras coisas. As pessoas querem comprar essencialmente das marcas, porque as marcas é que transmitem o valor. Se eu conseguir produzir o mesmo produto no outro lado com a mesma marca e esse produto chegar ao mercado e for aceito pelo mercado, é isso que as empresas hoje nos seus negócios querem. Estamos a falar de marcas mais do ponto de vista comercial, não tanto logicamente das marcas de certificação. Aí estamos a falar de um universo bastante diferente. Depois fazem isto, criam um efeito protetor e uma reputação, ou seja, estamos a falar de um produto que vocês estão a ver aí, o Compal Essencial, um produto de uma marca portuguesa também. É um produto que foi desenvolvido há uns anos atrás e que na altura que foi desenvolvido era claramente uma referência em termos internacionais. Isto uma à parte, hoje em dia quem viaja pelo mundo sabe, e sabe isso com bastante facilidade, por exemplo, os sumos feitos em Portugal são, em termos de padrão médio, muitíssimo melhores que aquilo que nós encontramos pelo mundo fora, pela Europa fora, pelos outros continentes. E isso tem muito a ver com não só a parte como a produção é feita, logicamente, a identificação, mas depois todo o trabalho de criação do produto que é feito junto do consumidor. Estes produtos são um exemplo, como poderíamos ter muitos outros, mas há este efeito protetor. Quando eu tenho uma boa marca, se de hoje para amanhã alguém me quiser tirar de uma prateleira, as boas marcas ficam, as outras saem. As boas marcas são reconhecidas pelos consumidores e têm esse toque adicional que lhes dá valor. Depois elas têm que saber comunicar com o consumidor. Isto é um caso concreto, bem, toda a gente conhece estes produtos. Se vocês virem, provavelmente é das melhores publicidades que nós temos em Portugal, é a publicidade que é geralmente feita pela Superboc. E a publicidade feita pela Superboc tem sempre a palavra amigo em todas as situações. Amigo, amizade, com os amigos, não temos os amigos, precisávamos dos amigos. Há uma linguagem, mas não é só uma questão da linguagem. Ninguém está a falar nem a discutir a cerveja como produto. Está a falar de uma relação emocional que é criada pelo produto. E isto é este valor que o produto adquire. Os produtos não são bons nem maus, a não ser quando são conhecidos e reconhecidos pelos consumidores. E é nesta comunicação que um produto que pode ser mais banal se pode transformar num produto de valor acrescentado, como num produto muito bom, se ninguém o reconhecer, isso não lhe fará chegar a esse valor. Isto é uma capa de um disco que eu comprei não faço ideia há quantos anos, há muitos anos atrás,
E é de vinil, está aí atrás, está aqui uma prateleira cá de casa guardada e mostro sempre esta capa, porque isto é exatamente aquilo que nós nas marcas não devemos fazer. Nós não podemos ter excelentes produtos que nunca ninguém ouviu falar, como não deve haver excelentes músicas que nunca ninguém ouviu na rádio ou noutro sítio qualquer. A questão prática é esta, quer dizer, se um produto é bom, ele é bom se for reconhecido pelas pessoas, ele é bom se for conhecido pelas pessoas. Isso faz-se com uma comunicação adequada e essa comunicação tem que ser uma comunicação muito ativa, muito próxima das pessoas, falando com as pessoas onde as pessoas estão, e esse é um dos pontos essenciais que separa uma marca de um produto. Sem comunicação não há marca. E sem marca, eu diria, também não há valor. Depois temos a questão do potencial exportador. Esta imagem que vocês estão aqui a ver, há um vídeo que vocês poderão encontrar na internet. Isto foi uma campanha feita do Turismo Portugal na Times Square em Nova Iorque. E isto vocês veem em azul claro, do lado direito da imagem é uma montra, todo um espelho de um edifício, que de X em X minutos caía uma onda, imitando a onda da Nazaré, caía por sobre a praça. E há imagens que viam quando assim, o efeito da onda se sentia, as pessoas fugiam porque sentiam que a água dizia cair em cima. A onda da Nazaré é uma onda, e a Nazaré é uma localidade pequena de Portugal, e como dizia alguém, e com alguma razão, a onda da Nazaré tornou-se conhecida porque foi bem filmada, bem fotografada, porque ondas como a da Nazaré, há noutros sítios, não têm o mesmo impacto. É um bocadinho esta noção de que uma marca, como é a da onda da Nazaré, é aquilo que faz a capacidade no exterior nós podemos ter algum potencial exportador para os nossos produtos. Nós temos setores de atividade, têxtil, metalomecânica, de calçado, é que nós somos excelentes produtores, mas muitas vezes trabalhamos em regimes de outsourcing para outras marcas, para marcas internacionais, ou seja, quem obtém o valor da marca é quem é o dono da marca e não quem produz. E é um bocadinho esta transição da economia da produção para a economia do valor que a marca, até do ponto de vista do mercado externo, pode ajudar. Depois as marcas induzem experimentação. Se vocês estão a ver aqui, já os explico, mas pondo as coisas de uma forma simples. Quando nós vamos a um supermercado e está um expositor no meio daqueles corredores e nos está alguém a tentar convencer a provar um produto, há ali várias questões. Epá, se a pessoa que está é uma pessoa simpática, bem apessoada, se formos homens ou mulheres, não interessa para o caso, e nos conseguir atrair até que podemos ir experimentar o produto. Mas se o produto for uma marca que nós não conhecemos, se uma marca que para nós não nos diz nada, há uma certa tendência que temos de fugir, passar um bocadinho ao lado. Se é uma marca que nós conhecemos, que temos boa experiência anterior, logicamente nós estamos disponíveis para testar, para fazer a experimentação de novas coisas. Na minha geração, diria, esta boca é uma boca muito conhecida, é uma senhora chamada Mónica Bellucci. Isto é um produto que também hoje as gerações mais novas pouco reconhecem, chamado Martini, mas pronto, mas esta é a situação típica de que uma boa marca, bem comunicada, que conduz a uma experimentação, isto é um produto novo que a Martini lançou há muito pouco tempo, e é bom perceber como atrás de uma marca pode vir um capital adicional de reconhecimento por parte do consumidor. E todas as marcas têm este objetivo, é o objetivo final de cada um de nós, seja uma marca certificada, seja de outra qualquer, é que me peçam pelo nome. E esta é um caso concreto, eu sou um produtor mais ou menos inveterado de Água das Pedras, e pá, quando vou a um café eu não peço uma água com gás, eu não peço uma água qualquer, eu peço só Água das Pedras. E quando a pessoa me diz que não tem Água das Pedras, pá, eu torço o nariz. Torço o nariz e lá aceito, se não houver outra, não sei o quê, mas é assim, isso é o que nós todos desejaríamos ser a Gillette, todos desejaríamos ser o iPhone, todos desejaríamos ser a Água das Pedras. Não podemos ser todos, mas no fundo é aquilo que nós pretendemos sempre quando construímos uma marca, é que no fim do dia o consumidor nos reconheça pelo nosso nome, nos peça a nós e não a outro qualquer. E isso, logicamente, tem um trabalho de casa, que é um trabalho de reconhecimento, pode ser a certificação, como também é o da proteção legal. Nós hoje somos atacados e assim, uma boa marca é muito atacada. Se eu tiver uma má marca, ninguém me vai copiar, ninguém me vai chatear. É tão certo como me chamar Pedro. Por isso eu posso fazer um produto qualquer do mais banal possível, ninguém me passa ao lado de tudo, mas se eu tiver um produto que seja muito reconhecido, ele vai ser atacado. E há muitas formas de o atacar. Há o ataque pela contrafação, conhecemos isso muito no setor têxtil, não é? Todos nós sabemos as camisas com o crocodilo ao contrário e as camisolas de Dolce e Banana e outras coisas do género. Mas depois temos produtos que são pior do que isso, são falsificações. E, por exemplo, nós hoje em dia estamos a viver um drama claríssimo, por exemplo, a nível médico, com a falsificação de medicamentos que nos chega via correio eletrónico das partes do mundo. Temos uma coisa muito típica do chique espertismo nacional,
e não só português de outros países, é a mesma coisa, que é pessoas, por exemplo, nós temos uma marca portuguesa que é vendida para a Suécia, mas a marca não está registada na Suécia. E há alguém que tenta registrar essa marca na Suécia para depois vir ao fabricante português pedir, digamos, uma indemnização por estar a presente no mercado. E esse registro abusivo tem que ser comprovado, eu tenho que ser dono da marca para fazer isso, é um registro que as empresas têm que prevenir. Finalmente, uma questão que essa sim no mercado do grande consumo é muito complexa, é a questão do que nós chamamos as cópias parasitárias, os lookalikes. Aqueles produtos que são feitos para nós, quando chegamos ao supermercado, e é bom termos essa noção quando nós vamos fazer compras. Se calhar se eu tiver um jantar de amigos e quiser levar um vinho, eu vou perder 10 minutos, um quarto de hora a escolher o vinho, 5 minutos. Mas se eu vou comprar o arroz, o atum, as batatas, coisas que eu compro todos os dias, eu faço um ato que normalmente estou à frente da prateleira de 2 segundos. 2 segundos. Isto está estudado, não sou eu a dizer. E estes 2 segundos têm uma bússola mental que nós temos associada, que é uma bússola que tem um formato, tem a cor, tem o lettering, tem uma série de sinais exteriores do produto que me permitem chegar ali, pegá-lo e seguir nas minhas compras. Há muitos produtos que são construídos para que eu os confunda. São isso que nós chamamos as cópias parasitárias. Isto tem muitas vezes um triplo efeito. O primeiro efeito é que alguém está a ganhar dinheiro quando devia ser eu. O segundo efeito é que esse alguém está a tentar capitalizar um trabalho que eu fiz antes, mas terceiro, que é se calhar ainda o pior dos 3 efeitos, é que eu muitas vezes consumo estes produtos sem sequer estar a perceber que estou a consumir um produto que não é aquele que eu desejo, e depois digo assim, epá, o arroz não sei o que agora já não é a mesma coisa, porcaria, não fez o mesmo efeito. As batatas agora são super salgadas, não era isto que eu gostava. Quer dizer, nem sequer muitas vezes nós temos a percepção que estamos a consumir o produto errado, e isto tem um efeito muito, muito complicado em termos de marcas. Por isso, ninguém copia o que é mau. E essa é a questão. Quando eu vou para um exame, se eu não souber a matéria, eu não vou sentar ao lado do aluno que não percebe nada do assunto e vou-me tentar sentar ao lado daquele que está mais bem preparado, e é sobre esse que vou tentar copiar. E é isto, muitas vezes, quer pela via da certificação, quer noutras vias, é um investimento, isto não é um custo. É um investimento para proteger o nosso investimento. É um seguro de vida que eu faço cada vez que registro um produto para evitar que outros não se aproveitem desse produto. Pronto. Isto estamos a falar genericamente de marcas. Sem entrar muito na questão das marcas certificadas e passando um bocadinho pelas marcas coletivas, nós temos hoje um conjunto enorme de marcas coletivas que muitas delas são públicas, outras são privadas, muitas têm um cariz geográfico ou territorial, outros estamos a falar do caso das marcas certificadas. Mas, no fundo, nós estamos sempre a falar de marcas que têm um conjunto de credibilidade e confiança que se constrói em cima daquele ponto. Se é uma marca local ou se é uma marca, pode ter um efeito mais próximo das pessoas daquela zona geográfica, mas há aqui sempre um pró de credibilidade e confiança. Há uma tentativa de diferenciar coletivamente no mercado, há a possibilidade de ter aqui uma ação que cada empresa individualmente, que normalmente são de pequena dimensão, não teria, mas que um marketing conjunto permite, e há a tentativa de fazer por essa via o acesso a mercados mais amplos. Mas também há uma série de contras. Cada vez que nós nos juntamos, temos que nos entender. Muitas vezes esse entendimento nem sempre é fácil, não é? Não só perdemos um certo controle individual sobre a marca, sabemos sempre que, por exemplo, imaginando um produto certificado, é bastante simples pensar isto, quando há um caso de uma falha em termos de segurança alimentar de um produto qualquer, não é preciso toda a família de produtos é afetada, porque aqui tem uma marca coletiva que a toca. Nós lembramos todos há relativamente pouco tempo o que aconteceu com o enchido daquela zona ali no Nordeste Transmontano, e o que é que o facto de um produtor ter feito uma ação menos boa, o que é que isso reflete nos restantes? Há um risco reputacional, não é? Porque depois é tudo igual. Ninguém quer muito saber se é o senhor A ou o senhor B que produz, desde que haja aquele problema, tudo é afetado da mesma forma. E, finalmente, há muita perda de independência em termos daquilo que é a decisão que nós poderíamos tomar. Estamos a falar de vários tipos de marcas certificadas, não é preciso estar aqui, a Gisela irá falar disso à frente. Tem, logicamente, a possibilidade do adicional de uma proteção legal, de um caderno de encargo que define algumas características de produto, mas depois tudo tem, obviamente, o outro lado da moeda, e nós sabemos, quem trabalha nestas áreas, que muitas vezes há produtos que são produtos não certificados, porque os produtores, por simplesmente, fogem de os certificar, porque entendem que às vezes a certificação é cara ou excessiva, não interessa. Vocês saberão isso muito melhor do que eu e explicarão isso muito melhor do que eu. De qualquer maneira, essas questões continuam-se a colocar. Eu, neste momento, não vejo o quadrado inferior, porque tenho as caras das pessoas em cima do quadrado inferior, mas pronto, basicamente vocês têm aqui também alguns contras as marcas certificadas, porque têm sempre, há questões sempre negativas. Acima de tudo, nós temos que pensar que, do ponto de vista de uma marca certificada, e permitam-me,
Uma marca certificada não é exatamente uma marca. Uma marca certificada é um selo de garantia. É uma coisa um bocadinho diferente, tem uma lógica diferente, pretende dar essa diferença. Quando nós falamos de marca, normalmente qualquer primeira aula de um curso de branding, explica sempre isto, que há um iceberg. Nós temos a parte visível do iceberg e toda a parte invisível. E aquilo que nós, como uma marca certificada, temos, logicamente, é uma parte exterior, certo? E depois uma parte muito pequenina, que tem a ver essencialmente com o controle de qualidade da parte interior. Mas há muito mais do que isso. Acima de tudo, as marcas certificadas, e apesar de eu hoje trabalhar no centro de marca, trabalhei muitos anos em áreas, especialmente quando trabalhei na área dos laticínios, tínhamos uma relação muito próxima e direta com produtos certificados, mas há uma certa tendência a criar um mindset corporativo, ou seja, as marcas certificadas são demasiadas vezes uma defesa de quem está e um não acesso a quem quer chegar. Isto é uma forma bastante defensiva e não tanto de crescimento de negócio que muitas vezes está aqui presente. Uma segunda é, estas marcas tendem a limitar alguma concorrência e dinamismo, não só porque muitas vezes o formato dos produtos é muito standardizado, os cadernos de encargos assim obrigam, porque também, por outro lado, nós tendemos a esquecer que dentro das marcas certificadas há marcas. Quando nós falamos de quando falamos de vinhos, ninguém tem dúvidas que DOC Douro não é DOC Douro, não são todos os vinhos iguais, mas quando falamos de produtos mais curtos em termos de naipe, o queijo da Serra, ou a alheira de Mirandela, ou outros produtos do mesmo tipo, nós esquecemos que por vezes por baixo desse chapéu existe a quinta disto e a quinta daquilo, e o senhor A e o senhor B que produzem, e que apesar de todos os produtos são diferentes uns dos outros, e devíamos, pelo menos em termos de mercado interno, perceber mais essa diferença. A terceira é que as marcas certificadas, ao defenderem um estatuto e uma tradição e um ponto de vista que me parece correto, tendem ao mesmo tempo, às vezes, a esquecer que há uma parte de inovação e diferenciação que se pode fazer. Um exemplo concreto. Nós temos hoje, a sociedade atual, estávamos a conversar sobre isto antes do webinar começar, enquanto estávamos aqui um bocadinho a fazer horas, estávamos a falar um bocadinho das questões demográficas. Por exemplo, nós hoje em Portugal temos em média, as famílias em Portugal têm 1,8 pessoas, é o número. Hoje nem sequer uma família média, um lar médio em Portugal nem sequer chega a ter 2 pessoas. O que significa que os produtos cada vez mais têm que ser dimensionados para famílias pequenas, para famílias que têm um agregado pequeno e que muitas vezes, mesmo dentro desse agregado, nem sequer os consumos são exatamente iguais da pessoa A e da pessoa B. Por isso, quando nós temos produtos que, por exemplo, as suas unidades de venda são demasiado grandes, isso por si só é uma limitação à presença no mercado de determinados produtos. Por isso, às vezes, a inovação não tem que ser forçosamente, fazemos uma coisa revolucionária, é pelo menos temos essa capacidade de nos adaptarmos às características do mercado. E depois, finalmente, que eu volto a não ver o que diz ali, atrás das fotografias, das vossas caras, temos uma última questão, que eu não sei exatamente o que é, vou tentar ver, já não sei o que é, peço desculpa. Claro, temos algumas restrições que os próprios cadernos de encargos implicam e que, em alguns casos, confesso, conheço bastante bem alguns deles, me parecem, por vezes, um pouco exageradas relativamente ao mundo atual que pretende algum dinamismo e alguma capacidade de fazer chegar estes produtos ao mercado. E isto, para terminar, deixar-vos algumas coisas que são verdades lá para isso, mas não deixam de ser sempre verdade, apesar disso. A primeira delas é que o valor, e nós andamos sempre atrás dessa palavra, o valor das coisas, o valor, queira-se ou não, é aquilo que o consumidor tiver disponível para pagar. Não tem nada a ver com os custos de produção normais. Nós gostávamos que o valor dos produtos cobrisse sempre os custos de produção, mas é preciso que ele, no mínimo, sejam aceitos pelo consumidor. Eu posso produzir um produto fantástico e dizer que eu vou pôr à venda no mercado por 20 euros o quilo. Se nenhum consumidor der 20 euros para aquele produto, não o vai comprar. É uma questão prática que nós temos que ter essa noção e muitas vezes quem está do lado da produção sabe os seus estruturas de custos, sabe os seus custos de produção e tem uma tendência brutal a achar que o consumidor tem que pagar aquilo que aquilo custa. Certo, é aquilo que aquilo custa, mas é preciso que ele esteja capaz e esteja disponível para fazer. Se não estiver disponível para fazer, vamos fazer outra atividade, que não é essa seguramente aquela que devemos estar a praticar. A segunda é que o valor não é uma dádiva, não é uma coisa que cai do céu, não é uma coisa que o produto tem porque sim. É uma coisa que se constrói com uma série de argumentos, alguns deles muito de trabalho de casa, noutros casos temos a naturalidade, por exemplo, a sustentabilidade, tudo que é qualidade de serviço, a própria certificação, tudo isso ajuda a construir o valor que no fim tem uma forma que me corporiza, que é a questão da marca. Terceiro, é também um chavão, mas as pessoas têm sempre tendência a esquecer-se disto. O valor acrescentado não tem nada a ver com o valor do produto.
Eu posso ter um produto que custa 1000 euros e que me custa 1000 euros a fazer, tem zero de valor acrescentado. Mas eu posso ter um produto que custa 50 cêntimos e que cada unidade vendida me liberta 10 cêntimos de lucro. Esse produto tem valor acrescentado, consigo eu produzir muitos. O valor acrescentado não tem a ver, essencialmente, com o valor unitário dos produtos, tem a ver com o que sobra. E as pessoas têm que ter esta noção, muitas vezes, quando estão a fazer os seus trabalhos de preparação, os seus investimentos, não pensar no preço final das coisas, porque isso dependerá sempre de quem estiver disponível para pagar, mas daquilo que ele vai conseguir libertar ao longo do processo. E, finalmente, temos 3 ou 4 questões práticas, que no caso das marcas de certificação, logicamente, não será o universo mais linear para as colocar, mas não deixam de ser importantes. A primeira é que cada vez mais nós temos que pensar no consumidor e no consumo e menos na produção. Não estou a dizer que não temos que pensar na produção, mas não adianta pensar na produção se nos pensamos no consumidor e no consumo. A segunda é que nós tentamos sempre falar em quantidades. O importante não são as quantidades, são as necessidades. Nós temos alguns produtos que eventualmente se produzissem o dobro ou o triplo teriam mercado para eles, e noutros casos temos produtos que aquilo que produzam vão sempre provocar excedentes, vão sempre estar a ser produzidos acima daquilo que são as necessidades do mercado. Por isso, se pusermos, e eu sei que a agricultura e muitos destes produtos são muito madrastos, se é que podemos usar a palavra, são situações bastante madrastas porque têm limitações que a natureza implica, etc. Mas quanto mais nós tivermos uma gestão das necessidades e não das quantidades, é absolutamente relevante fazê-lo. Terceiro, é muito mais importante nós pensarmos numa gestão de escassez que numa gestão de abundância. É muito fácil relacionarmos com o consumidor ou com o cliente quando nós temos muito. Mas quando nós temos muito, temos sempre a mais e o muito, a oferta demasiada desvaloriza sempre os produtos. Todos os produtos são bons quando são escassos. Todos nós temos uma relação muito mais próxima com os produtos quando sentimos que temos algo que nós temos e nem toda a gente tem. E esta capacidade de se tornar escasso, não é produzir menos porque sim, é conseguirmos encontrar mercado suficiente para não termos excedentes num determinado mercado. E é uma coisa que, por exemplo, quer o período da pandemia de um lado, quer depois o período seguinte à pandemia do outro, trouxe-nos muitas lições. O período da pandemia foi terrível, porque muita gente passou a ter enormes quantidades de produto que o mercado naquela altura não queria, porque não eram essas as prioridades das pessoas. Como depois à frente, nós tivemos hoje situações, aquilo que nós sentimos nestes últimos ano e meio, a crise que nós temos, a inflação que nós sentimos, não é de excesso da procura, de escassez da oferta, que é uma coisa completamente diferente. E a escassez da oferta gera a inflação. Nós, como consumidores, achamos a inflação uma coisa muito má. Nós, como produtores, só podemos gostar da inflação. A deflação, que é o contrário da inflação, é muitíssimo, mas muitíssimo pior que a inflação. Mas, logicamente, tudo que é excessivo é demasiado, e é um bocadinho isto. Quando nós temos algumas marcas, é preciso ter a noção da quantidade que se produz relativamente àquilo que são as necessidades efetivas do mercado. E passar um bocadinho esta filosofia do produto puro e simples, o produto é bom para uma filosofia de serviço. Temos sempre esta noção que é sempre no fim do dia, é o consumidor que paga a conta. Nós podemos todos fazer, nós, os clientes, os supermercados, o isto, aquilo, o outro, mas quem vai pagar a fatura disto tudo é basicamente o consumidor, e o consumidor é muito mais que uma pessoa que tem uma carteira no bolso, é uma pessoa que tem uma cérebro em cima do pescoço e que nós temos que pensar que esse cérebro, nós temos que o conquistar. Nós temos que conquistar o coração, o cérebro e a carteira das pessoas. Por isso, para fechar, 2 minutos mais só, 10 mandamentos. Primeiro é que as marcas são exatamente o verdadeiro valor acrescentado dos produtos. Segundo, as marcas são o ativo mais importante e mais valioso que as empresas têm. Diria que estamos a falar, mais uma vez, um pouco diferente daquilo que são as marcas certificadas. Terceiro, que quando nós pensamos o que é o mundo atual, quem realmente promove inovação, quem realmente faz girar a roda, são muito mais as marcas, não são exatamente as empresas públicas, nem os retalhistas, não. É quem está atrás, na parte produtiva, que tem que antecipar o que os consumidores querem, não é só responder às necessidades, antecipá-las e fazer desta forma a inovação. Quarto, aquilo que faz distinguir um bom produto de uma boa marca. O produto é são questões pré-competitivas, questões de entrada do mercado, é o que está por cima disso, é muita questão da inovação, muita questão da responsabilidade, muita questão da comunicação, como dizia há pouco, sem comunicação não fazemos nada, e da reputação. Toda a gente fala hoje de sustentabilidade, são as marcas com as suas alterações de processo, com as suas alterações de embalagem, com as suas alterações que vão fazendo no dia-a-dia, são, diria, eixo central. Não são os últimos da cadeia que se têm que obedecer às regras anteriores, são aqueles que estão na linha da frente para que a sustentabilidade se chegue. Depois, lá está, isto para o bem e para o mal. Na dúvida, os consumidores agarram-se às marcas. Dava-vos só em 10 segundos uma história não muito recente. Há uns anos atrás, na China, houve uma crise enorme com a alimentação infantil, que algumas marcas chinesas resolveram misturar em leites infantis, tipo Nido, essas coisas,
resolveram misturar substâncias plásticas diluídas que mataram crianças, etc, etc. Não interessa. A verdade é que naquela altura, como em qualquer mercado, quando nós temos uma dúvida sobre uma qualidade de um tipo de produtos, na dúvida, nós vamos àqueles produtos que nós sabemos que têm essa garantia de qualidade. E essa garantia é dada pela marca, pode ser pela marca certificada, pode ser pela marca comercial. Depois, dizer-vos que sou um democrata convicto, sem extremismo de coisa nenhuma, mas dentro daquilo que a democracia nos traz, há uma coisa que nós nos tendemos a esquecer, que é a questão da liberdade de escolha. Se nós não tivermos onde escolher, nós vivemos num país que nunca será um país livre. Muitos dos países que não são livres, a sua aspiração de liberdade passa exatamente pelo acesso a produtos que não existem nesses países. Nós todos, quem é antigo e se lembra dos países antes do 25 de Abril, sabia o que era, por exemplo, a fona de sair da fronteira para ir beber Coca-Cola. Não havia Coca-Cola em Portugal. Coisa mais simples do mundo. Tudo isso, as marcas estão aqui. As marcas não são só a parte económica, são também o aspiracional e o sinónimo de liberdade. São marcas, são companheiras de viagem. O que é que isso quer dizer? É que nos acompanham a nossa vida, por isso é que nós tentamos sempre que as pessoas se adiram às marcas o mais cedo possível em termos de idade. E uma marca que não comunica é claramente uma marca que se branqueia. Todas as marcas que se esquecem de falar com as pessoas passam a ser produtos, passam a ser preços, e amanhã não existem, passam a ser só isso. E finalmente, e para terminar, o que não marca não deixa marca, o que não tem marca não deixa marca, é um pouco isso. O que não tem marca, não nos passa pela cabeça, isto pode ser com as pessoas, pode ser com as músicas, pode ser com os livros, pode ser com o que vocês quiserem. O que não nos deixa a marca, não, para nós, passamos ao lado e passamos bem sem ela. Era só isto. Obrigado. Obrigada, Pedro. Se calhar agora passaríamos já para a Gisela e depois, como disse no final, aqui uma parte um bocadinho mais interativa. Gisela, depois como quiser. Obrigada. Então, antes de tudo, olá a todos, muito boa tarde. Agradecer à Natural pelo convite para estar aqui hoje convosco e fazer aqui a partilha da Evaristo. Vou então partilhar aqui a minha tela para partilhar convosco aqui uma breve apresentação. Já estão todos a ver a minha tela, certo? Ok, pronto. Então, a minha apresentação surge um bocadinho na sequência e de uma forma quase complementar àquilo que foi a comunicação do Pedro. No fundo, eu trabalho em comunicação agroalimentar há já vários anos e como a Andreia também fez um bocadinho no enquadramento da Evaristo, a Evaristo surge há mais ou menos, está quase a fazer 4 anos. No fundo, somos uma agência de comunicação especializada no agroalimentar e é esse o nosso foco, é essa a nossa motivação, é comunicar a produção nacional. E o meu objetivo é partilhar um bocadinho aquela que é a nossa visão das certificações como um fator de diferenciação na comunicação das marcas que possam existir no setor agroalimentar. Portanto, aquilo que vos trago é um bocadinho essa reflexão sobre essa especificidade e sobre essa importância que as certificações têm na diferenciação dos produtos e das marcas e das empresas. Portanto, reforçar aqui um bocadinho. Então, qual é a missão da Evaristo? A nossa missão é, de facto, trabalhar a comunicação especializada do setor agroalimentar. O nosso objetivo é contar as histórias dos produtores nacionais e, através destes serviços de branding, comunicação e media relations, conseguirmos realmente comunicar com os vários públicos-alvo, dar um rosto à produção nacional, às marcas nacionais e conseguirmos chegar aos consumidores e conseguimos fazer chegar a produção nacional aos consumidores com o valor acrescentado que elas têm e que elas merecem. Portanto, o nosso objetivo como Evaristo é de facto colocar a produção nacional na melhor montra possível, dar a conhecer a produção nacional, valorizá-la, e para que isso aconteça nós temos de conhecer o setor e temos também nós de termos um bocadinho este mindset de quais são as vantagens competitivas da produção nacional, quais são as especificidades do setor para conseguirmos realmente comunicar com essa diferença, comunicar com esse valor acrescentado. Por isso a Evaristo tem um bocadinho esse objetivo de, especializando-se no agroalimentar, conhece o setor a fundo, conhece a linguagem, conhece os processos, e sentimos que estamos melhor preparados para realmente conseguir dar voz à produção nacional e conseguirmos chegar ao consumidor final. Portanto, é essa a nossa missão.
Pegando então naquilo que o Pedro vos transmitiu, nesta perspectiva deste processo da importância das marcas e do facto de realmente para deixar marca, temos mesmo, a marca tem de existir, não é? Nós vemos as marcas e a certificação no contexto das marcas como um elemento complementar, ou seja, a marca existe, ou pretende-se criar a marca, portanto pretende-se percorrer todo este caminho, seja uma marca de empresa, seja uma marca de produto, e neste processo de construção da marca, a certificação tem de ser vista nesta perspectiva complementar, ou seja, qual é o propósito da minha marca? Então, se o propósito da minha marca, vou dar um exemplo, se o propósito da minha marca é produzir com base em determinadas regras, respeitando a geografia, respeitando determinados processos em termos de produção, então se calhar a minha marca, o objetivo é que a minha marca seja também um produto DOP. E eu estou a pegar neste exemplo desta certificação, que é a denominação de origem protegida, que é uma certificação da União Europeia e é uma certificação que já está no mercado há muito tempo e que de facto muitas pessoas ainda não conhecem o que é efetivamente um produto DOP. Eu quando comecei a trabalhar no agroalimentar há mais ou menos 17 anos, foi um dos primeiros conceitos que eu pensei, eu não sei o que é um produto DOP, eu não sei o que é um produto IGP, afinal o que são estas siglas? E a verdade é que se hoje, e já fiz esse exercício, se hoje voltar a perguntar a alguns colegas que nada têm a ver com a área e que são simplesmente consumidores, continuam a não saber. Portanto, o que é que nós sentimos enquanto agência de comunicação que está no setor? Sentimos que as certificações têm realmente de conquistar espaço, de conquistar voz, de conquistar percepção. E cada vez mais existem certificações, e bem, porque essas certificações, na nossa perspectiva, não são marcas, são formas de profissionalizar determinado produto ou processo, e isso faz com que importa que sejam comunicadas, se elas vão trazer valor acrescentado ao produto, se elas vão trazer valor acrescentado à empresa em si, então elas têm de fazer parte deste processo de construção. O que é para nós também importante? É perceber que das várias certificações que existem no mercado, e aí tem empresas especializadas como a Naturalfa para melhor vos aconselharem nas certificações que façam sentido, porque muitas vezes as certificações também estão associadas a duas coisas, a uma obrigatoriedade, ou seja, o distribuidor X exigiu determinada certificação, então eu vou ter de fazer esse investimento nessa certificação. E ouvindo os produtores, muitas vezes aquilo que nós sentimos é que a certificação é vista como mais uma necessidade, uma obrigatoriedade, e não tanto com essa percepção do potencial do valor acrescentado que ela realmente aporta à marca e ao produto. Portanto, para nós, enquanto agência de comunicação, é muito importante que as certificações passem a ser comunicadas, passem a ser integradas na estratégia de comunicação das empresas e das marcas, porque só clarificando é que realmente as pessoas e os consumidores conseguem perceber o valor acrescentado que essa certificação aporta ao produto. Só dessa forma é que os produtores conseguem efetivamente rentabilizar o valor acrescentado das certificações e o investimento que fizeram nessas certificações. Portanto, para nós, neste processo de construção de marca, que passa desta ideia de lápis a carvão, a definição de qual é o naming, qual é a personalidade da marca, quais são os valores que estão associados, ou seja, aquilo que o Pedro também falava, da pontinha do iceberg, ou seja, se aquilo que nós vemos é o elemento visível, é o produto em si, é o logotipo, o que é que está por detrás desse logotipo? Quais são os valores, quais são os princípios, qual é o propósito que está por detrás dessa construção e quais são as certificações que eu devo ter e de que forma as devo comunicar, que forma as devo clarificar para o consumidor realmente perceber o valor acrescentado que eu estou a imputar à minha marca. Portanto, para nós, o processo de certificação tem de estar muito interligado ao plano de comunicação geral. Trago-vos aqui só um exemplo específico de uma marca coletiva que desenvolvemos com o Por Batata, uma marca que já desenvolvemos há 4 anos, foi um desafio muito, muito interessante de criar todo este storytelling em torno de um produto que muitas vezes é um produto indiferenciado, batata é batata, é um produto que tem vindo a ser um bocadinho maltratado, diria assim, porque todos os nutricionistas defendem que a batata engorda
e toda a gente tenta retirar a batata do seu dia-a-dia e, de facto, quando falamos a fundo e quando vamos perceber as características, percebemos que há aqui um conjunto de percepções que são importantes desmistificar e a Mistata surge nessa sequência de valorizar aquilo que é a produção nacional de batata portuguesa e, no fundo, criar aqui todo um storytelling para que a batata seja, e para que a Mistata seja realmente a embaixadora das batatas portuguesas e que todos os produtores que estejam associados e que usem o selo da Mistata estejam realmente associados aos valores que a Mistata procura transmitir. Apesar de ser uma marca coletiva, e não estamos aqui a falar de uma marca de certificação, eu só trouxe este exemplo no sentido em que, se a Mistata tem como objetivo ser um exemplo de marca coletiva, que também ela pode divulgar as vantagens das certificações, ou seja, se a Mistata é uma marca coletiva de promoção da batata portuguesa, então, e se muitos dos produtores têm as suas certificações, então ela também pode ter esse papel enquanto embaixadora da batata portuguesa de informar e de clarificar aquelas que são as certificações que os produtores de batata portuguesa efetivamente têm implementado. Isto tudo para dizer o quê? Isto tudo para dizer que, de facto, nós temos de olhar para o valor acrescentado que as certificações aportam às marcas nesta perspectiva de estratégia integrada, ou seja, é importante e é um processo que tenho assistido ao longo de todos estes anos, é que de facto há uns anos atrás não se ouvia falar de um plano de comunicação para empresas agrícolas, para a produção de marcas produtoras de uvas, produtoras de várias frutas e legumes, ou os vinhos. Obviamente estamos a falar de uma realidade um bocadinho à parte, que é a nível de marketing e de comunicação é um setor que já há muito tempo o faz e faz bem. A nível dos azeites também temos evoluído bastante, ao nível dos queijos é a mesma coisa, ao nível das frutas e legumes sinto que também tem acontecido bastante e que o setor agroalimentar tem-se vindo realmente a profissionalizar e que cada vez mais tem identificado a oportunidade de criar marcas, independentemente desta força que existe também com a moderna distribuição e nesta luta também com as marcas brancas e de conseguir realmente conquistar o espaço na prateleira, mas a verdade é que se existirem estas estratégias integradas, em que há a definição de um plano de comunicação, em que os produtores, por mais pequenos que possam ser, apresentam aos seus clientes, ok, nós queremos e temos força para trabalhar um plano de comunicação, uma estratégia de comunicação em que conseguimos integrar todas aquelas que são as nossas vantagens competitivas, estamos cada vez mais a ir ao encontro daquilo que os consumidores também procuram, que é, os consumidores até determinado ponto valorizavam muito a origem. Hoje, para além da origem, os consumidores estão ávidos de saber ainda mais sobre aquilo que estão a consumir e aquilo que levam para casa. Ou seja, o fator preço continua a ser fundamental, é verdade, e em situações de crise obviamente que o dinheiro não estica, mas a verdade é que para conseguirmos que as marcas vinguem e que as marcas consigam realmente o seu espaço na prateleira, é fundamental perceber que o consumidor está ávido de conhecer a origem do produto, conhecer com transparência qual o processo que o produto percorreu até chegar ao seu prato, e aqui as certificações são fundamentais, porque as certificações, como ajudam aqui também nesta perspectiva a agilizar aqui os vários processos, não só no campo, mas também nas próprias centrais. Eu não sou de todo especialista em certificações, portanto eu estou a falar de uma forma global e estou a falar da oportunidade que é comunicar as certificações junto dos consumidores, da oportunidade que é integrar nas estratégias e nos planos de comunicação, que cada vez mais as marcas portuguesas têm essa noção, e estou a falar especificamente do agroalimentar, têm essa noção de que se não criarem a sua marca, se não criarem a sua diferenciação, não vão conseguir ter margem, porque vendem como numa lógica de marca branca, e o valor acrescentado não conseguem retirar o investimento e a dedicação que realmente acabam por dar aos seus produtos no seu dia-a-dia. A rentabilidade da sua produção e do seu produto e da sua marca só vem se conseguir comunicar o valor acrescentado do seu produto ao consumidor final e fazer dos distribuidores seus parceiros
nesse valor acrescentado. E não é uma visão romântica, eu acho que é uma visão possível, porque ao longo destes tempos e dos últimos anos, são várias as marcas que, apesar de toda esta dinâmica e apesar da moderna distribuição ter estratégias incríveis ao nível da comunicação com os consumidores e de forte peso que as marcas brancas também têm, ou, por outro lado, as marcas, estamos aqui a falar de marcas já com muitos anos, que não serão as marcas brancas, são as marcas que já estão consolidadas no mercado. O que eu gostava então aqui de reforçar é que de facto é possível que a produção nacional, é possível que as pequenas marcas ou as médias, as pequenas e médias marcas que estão a ser criadas e que estão realmente a fazer um trabalho incrível no campo e nas centrais, consigam chegar ao consumidor se fizerem este exercício de coerência da produção até à prateleira do supermercado ou das mercearias. Tem de haver esta noção de qual é o propósito da minha marca, como é que eu o vou comunicar aos consumidores, e a comunicação não é só o logotipo, um packaging interessante, não, tem de haver o tal exercício de coerência. Se a marca é certificada e tem determinadas certificações, porque é que essa certificação não está também aplicada no packaging? E de forma integrada, porque é que eu nas redes sociais não vou explicar ok, aquele símbolo existe no meu packaging, se calhar eu não tenho espaço suficiente para explicar todas aquelas certificações, mas então eu vou criar um conjunto de infografias, vou criar um conjunto de conteúdo que nas redes sociais, no meu site, nas parcerias que possa estabelecer e nas ações de ativação que possa desenvolver nos supermercados, faça também essa explicação. Portanto, é um bocadinho essa a reflexão que eu gostava de transmitir, que é de facto, a certificação implica a ação. Muitas vezes o que ouço é que as certificações são um mal necessário, passa a expressão, ou seja, um mal necessário no sentido em que é um investimento grande, como é que eu rentabilizo esse investimento? E a nossa resposta é com comunicação. As certificações têm um potencial incrível ao nível da valorização e do valor acrescentado que podem aportar às marcas. E quando os produtores têm e as empresas têm essa percepção, então a certificação já não é um custo, é um investimento e é uma oportunidade de, mais uma vez, fazer valer o valor acrescentado que a marca que a marca tem ao longo de todo o processo, seja do campo até à central, até ao prato. Portanto, era um bocadinho essa a partilha que gostava de fazer convosco. E assim termino. Obrigada, Gisela. Se calhar agora passaríamos para a parte aqui mais interativa do webinar com o Pedro e a Gisela. Eu se calhar puxaria aqui o tema que me chamou mais a atenção, quer na apresentação do Pedro, quer também a menção que a Gisela fez no artigo de opinião que escreveu para a Natural, que está disponível para todos vocês consultarem, que é aqui a palavra sustentabilidade. E, portanto, aqui a minha questão é de que modo é que uma marca mais sustentável poderia ter impacto no mercado comparando com outras. Eu se calhar posso começar por responder, não sei se depois... pronto. Aquilo que eu sinto, e era um bocadinho aquilo que falava, é se a sustentabilidade é um tema que está na ordem do dia, se a preocupação com a biodiversidade, com a preservação do nosso planeta é aos vários níveis, é uma das preocupações centrais, é um dos temas que está em cima da mesa, então se as marcas estão efetivamente, e se os produtores estão efetivamente a alterar os processos, a alterar o packaging, tentar identificar embalagens mais sustentáveis, e tentar economizar os recursos naturais, através da poupança de água, etc. Ou seja, se há todo esse esforço, porque esse esforço é uma necessidade, é uma exigência, é uma urgência, se as marcas o estão a fazer, então têm também de o comunicar, ou seja, essa transparência nos processos e essa preocupação, se for real, se for com verdade, é uma mais-valia e deve ser comunicada, e as marcas devem efetivamente fazer-se valer no bom sentido, com verdade, com transparência dessa realidade. Se calhar completando um bocadinho aquilo que a Gisela diz, concordo em absoluto e juntava só aqui mais dois tópicos. O primeiro é que os consumidores exigem essa sustentabilidade mesmo quando não a compram.
O que é que eu quero dizer com isto? Hoje em dia, nós todos muito facilmente criticamos determinados aspectos associados a uma marca ou a um produto, mesmo quando não somos exatamente o consumidor desse produto, e às vezes não somos o consumidor desse produto, hoje podemos ser um consumidor desse produto amanhã. Por isso nós estamos a queimar uma ponte ao não ter essa vantagem, essa linguagem comum com aquilo que o consumidor quer, nós estamos a queimar essa ponte com ele. A segunda, eu concordo com a Gisela, que há aqui muito de comunicação. Tenho aqui uma pequena nuance, da minha opinião. A sustentabilidade é um pouco uma responsabilidade social. São coisas que, se nós não percebermos, nós nem as entendemos e achamos que as pessoas não fazem, mas quando as comunicamos em excesso, penso que é um bocadinho aquilo que já ronda o que normalmente chamamos de greenwashing, não é? No fundo, a tentativa de dar um cunho verde, embelezar de forma verde quase tudo aquilo que se faz. É preciso ser muito cuidadoso na forma como isto se transmite, para que não se seja intrusivo na mensagem, para que essa mensagem não soe do outro lado como alguma coisa que é razoavelmente falsa. E isso é muito importante e hoje em dia, infelizmente, nós temos uma tendência, todos, tentar embelezar um bocadinho a mensagem, torná-la o mais sustentável possível, sendo que muitas vezes aquilo que nós fazemos, sim, é verdade, é tão sustentável quanto possível, mas nós não conseguimos hoje, em muitas matérias, ser 100% sustentáveis. Por exemplo, um exemplo prático, se nós hoje quiséssemos retirar o plástico das nossas vidas, que é, na minha opinião, um disparate, mas isso é uma opinião pessoal, aquilo que nós estaríamos a fazer é que não há alternativas em termos de materiais, não existem alternativas, não há alternativas em quantidade em termos de materiais que permitissem essa substituição. Por isso é preciso ter esta noção entre aquilo que nós conseguimos fazer e aquilo que nós quereríamos fazer, que são coisas às vezes um pouco diferentes. E a terceira nota é que muitas vezes essa sustentabilidade está associada a um preço mais elevado. As coisas sustentáveis, por definição, conseguem obter um premium de preço. Claro que nos cabe a nós essa parte, e nós achamos isto super simpático, conseguirmos fazer com que a demonstração da sustentabilidade do produto nos dê valor acrescentado, nos dê mais valor, nos permita que o consumidor tenha essa relação e nos pague um preço maior por um produto, porque entende que ele tem essa vantagem. O problema é que muitas vezes em alguns produtos, e esses estudos estão feitos, o diferencial de preço entre aquilo que são os bens considerados mais sustentáveis e os bens normais que não têm esse acrescento, o diferencial é muito grande. O que significa que também é preciso alguma acessibilidade do ponto de vista de preço. E isto só se consegue com volumes, não é? É muito fácil dizer, que é preciso ter estes preços mais baixos, mas nós temos que o fazer de maneira a que o consigamos fazer de uma forma, eu diria, sustentável também do ponto de vista económico, não é? E aqui a sustentabilidade, sim, sendo, no final, diria que num espaço de 5, 10 anos, provavelmente, a sustentabilidade não é uma vantagem competitiva, é um pré-requisito. Isto é, daqui a algum tempo, nós, se não formos sustentáveis, não estamos no mercado, ponto. Não é uma questão de ser mais, ter essa questão relativamente ao vizinho do lado, ao produto do lado. Enquanto esta expansão, este alargamento ainda não existe, nós podemos utilizá-lo enquanto uma vantagem de sermos os primeiros, estamos à frente. A partir do momento em que ela se torna, inclusive do ponto de vista legal, em alguns casos, uma sustentabilidade quase exigida, ela vai perder esta questão da vantagem competitiva, vai se tornar, digamos, mais democrática, se quisermos, mas simultaneamente uma coisa que temos que fazer e que não nos vai permitir uma comunicação muito substancial em cima disso. Todos os nossos vizinhos vão fazer o mesmo, não será essa a questão. Certo, se calhar aqui mais esta questão um bocadinho mais direcionada para o Pedro, se bem que obviamente dela pode dar os inputs que acha pertinente. Aqui a minha questão é como é que o valor de uma marca certificada se processa na prática, portanto, no mercado, não é? O valor de uma marca certificada processa-se porque ela hoje geralmente está associada, inclusive, àquilo que eu dizia na minha apresentação, a questão da escassez. Dou-vos um exemplo prático. O produto mais icónico em termos de marcas certificadas, por exemplo, na área dos queijos em Portugal, é uma coisa chamada queijo da Serra da Estrela. Ou queijo Serra da Estrela, peço desculpa que não tenho o da lá no meio. Queijo Serra da Estrela. E pá, se cada português comesse uma fatia de queijo Serra da Estrela no dia 1 de janeiro, nós comemos o queijo Serra da Estrela todo de Portugal durante um ano. Bastava que cada um de nós comesse uma fatia. É o volume que estamos a falar. E isso, obviamente, dá-lhe um cunho de preço. Porque essa escassez do produto certificado, apesar de terem concorrentes que não são certificados, que muitas vezes os próprios produtores de queijo certificado acusam como sendo produtos que são demasiado próximos e demasiado cópias desses produtos, mas na verdade há uma quantidade limitada de produto que permite um valor muito grande em termos de
preço. Temos no mesmo universo um produto chamado queijo São Jorge DOP. O queijo São Jorge DOP é a produção, em termos dos produtos DOP em Portugal, é a produção do ponto de vista volumétrico mais elevada que nós temos em Portugal. E que é uma produção de um queijo muito típico, com um consumidor muito adequado e que tem, por vezes, problemas de equilíbrio entre a oferta e a procura. Muitas vezes esse equilíbrio, há produção, eu diria, em excesso relativamente às necessidades pontuais do mercado, especialmente quando o mercado de exportação não funciona. E o que é que nós vemos no mercado? Vemos o queijo São Jorge muitas vezes a ser vendido ao mesmo preço de queijos absolutamente banais, que não têm nenhuma vantagem relacionada com nada. Queijo, reparem, um queijo São Jorge é um queijo que tem cura longa, aquilo é um depósito a prazo, se vocês quiserem, que está ali. Vocês depositam o dinheiro dentro daquele queijo e aquele queijo muitas vezes demora 3, 6, 1 ano, 2 anos, 3 anos a vir cá para fora e o dinheiro está lá, está ali depositado. E tem que render juros, como o dinheiro quando nós depositamos nos certificados a forra noutra coisa qualquer. Por isso a questão prática é a escassez induz preços elevados, a não escassez gera vulgarização do produto, banalização a nível de preço. Por isso tudo está um bocadinho neste equilíbrio e voltando à apresentação, passarmos da gestão da abundância para a gestão da escassez. Tudo que é escasso, mas senhores, a gente paga muito dinheiro pelo ouro e pela prata e por outras coisas que são escassas, porque se houvesse debaixo de cada pedra ouro, o ouro custava a mesma coisa que outras coisas que nós custamos e que pagamos todos os dias. É muito a escassez que está aqui em causa e desse ponto de vista, logicamente há uma economia, por exemplo, no caso destes queijos, há uma economia local que depende em absoluto deles. No caso da Serra da Estrela, certo. No caso de São Jorge, conheço ainda melhor, diria ainda maior, porque é um produto, basicamente toda uma ilha vive em cima deste produto, mas na verdade a sua valorização por vezes não é muito percebida pelo consumidor, porque ele vê pelo ponto de vista da escassez e não tanto do ponto de vista da qualidade intrínseca do produto. E é um bocadinho aqui, lá está, como dizia a Gisela, é muito a comunicação. Quando nós conseguimos comunicar que ela é diferente, mas ao mesmo tempo as pessoas sentem que chegam lá e não é tipo, chega para o lado dos outros e posso tirar estes que quiser porque há sempre, tudo isto tem uma relação direta com o preço que nós pagamos pelas coisas e por estes produtos por definição. Claro, agora, então, ir buscar mais a área aqui da Gisela. Para empresas que estejam aqui a iniciar na aventura que é a certificação, quais é que são os primeiros passos que podem tomar para se evidenciarem comparativamente com outras marcas que não são certificadas? Não é? Eu acho que lá está. A primeira coisa a fazer é uma análise crítica àquilo que são as certificações e àquelas que mais se alinham com o seu propósito, com o propósito da marca e com o propósito da empresa. Para além daquelas certificações que são as obrigatórias, não é? Porque essas aí é um dado adquirido que tem de ser efetivamente implementadas e essas é importante vê-las, lá está, do ponto de vista positivo, do ponto de vista do investimento, do ponto de vista da oportunidade e não tanto do ponto de vista do custo, não é? A pessoa tem de ter essa percepção, ok, então estas eu vou iniciar, tenho esta prioridade, ok, então vou trabalhar aqui um bocadinho mais as certificações da minha marca, do meu produto. Primeiro ponto, quais são as certificações que são obrigatórias? Então, estas são obrigatórias, vou olhar para elas do ponto de vista de investimento e vou perceber se vou fazer este investimento, de que forma é que eu as posso comunicar e de uma forma próxima, transparente, clara, porque muitas vezes estas certificações as pessoas realmente não percepcionam, são siglas, são um selo que as pessoas não sabem o que é que isso significa, seja numa lógica dos próprios dos distribuidores, não, porque os distribuidores, se as exigem, sabem que certificações são elas e o que é que implicam, mas do ponto de vista do consumidor é só mais um selo, as pessoas não sabem efetivamente o valor que aquele selo aporta. Portanto, por um lado, acho que é isso, é perceber, ok, as certificações exigidas são estas, e eu vou rentabilizar e vou ver isto como investimento. Por outro lado, ok, o meu propósito da empresa, o propósito da minha marca é este, quais são as certificações que existem que podem realmente ser uma mais-valia para a minha marca, para reforçar o meu posicionamento, porque a construção de uma marca, como falávamos e como o Pedro também já referiu, é um exercício de consistência permanente, portanto nós temos de ser coerentes com o propósito e com aquilo que a marca
promete. E se a certificação estiver enquadrada e for mais um contributo para o reforço desse propósito, então eu acho que o passo a fazer é, de facto, pegar nestas duas linhas de certificação e introduzir naquilo que é a estratégia de marketing e comunicação da empresa e perceber, ok, anualmente as minhas ações de comunicação e de marketing serão estas, então eu vou inserir a certificação como também uma prioridade para conseguir a tal coerência, ok? Então eu vou lutar por determinada certificação, em determinada altura eu vou ter o processo na minha mão, ok? A empresa está certificada e quando é que eu vou implementá-la no meu packaging? Quando é que eu vou implementá-la na minha estratégia de ativação num novo cliente? Quando é que eu vou incluí-la no meu dossiê de negociação com determinado cliente? Quando é que eu vou incluí-la nas redes sociais? Quando é que eu vou trabalhá-la na tal lógica do consumidor final, numa infografia clara, próxima, em que as pessoas realmente consigam perceber o valor e o que é que ela significa? Como é que eu vou, por exemplo, à luz dessa certificação, quais são os eventos estratégicos que podem fazer sentido eu estar, que estão alinhados com esta certificação? Ou posso eu, como marca e como produtor, criar um evento, criar um momento, criar um workshop, convidar especialistas para falarem dessa certificação? Ou seja, o que eu quero dizer é, esta certificação tem de estar, era aquilo que dizia, certificação implica ação. E a ação é adequar esse potencial das certificações que vão ser obtidas àquilo que é o plano, àquilo que é o orçamento disponível, para tentar rentabilizar o máximo e realmente conseguir alimentar essas percepções de valor acrescentado nos públicos-alvo. Acho que é esse o caminho a seguir. Se calhar então agora, porque também já estamos aqui a chegar ao final da webinar, se calhar agora para finalizar, fazia aqui uma questão para os dois. Portanto, era, no fundo, se vocês conseguiam perspectivar o que é que vai mudar, ou então qual é o caminho que se vai fazer na divulgação das marcas, talvez na próxima década. Pedro, Gisela, queres começar? se calhar tens uma opinião mais formada sobre este ponto. O que eu acho é que, e se calhar estou a ser redundante, mas eu acho que a transparência, a verdade, tem de ser o chavão das marcas, ou seja, as marcas têm cada vez mais, e era aquilo que o Pedro dizia, se a sustentabilidade é o chavão, e é o que está a acontecer agora, e daqui a uns tempos possivelmente já não vai ser o diferenciador, vai ser o que tem de ser. Aquilo que sinto é que realmente a transparência e a verdade das marcas e as empresas e as marcas têm de ser cada vez mais um livro aberto, e aquilo que são os processos e aquilo que são as mais-valias das marcas, dos seus produtos e a diferenciação tem de ser cada vez mais um livro aberto, tem de ser cada vez mais partilhado, cada vez mais transparente, cada vez mais claro. Eu costumo dizer muitas vezes que a simplicidade é o mais difícil de alcançar. E a reputação de uma marca, se tiver toda esta coerência e toda esta consistência, conseguir criá-la é incrível, conseguir mantê-la ainda é mais incrível. E só vamos conseguir ter essa reputação se tivermos esse princípio de transparência, independentemente das evoluções que possam surgir na percepção dos consumidores e nos próximos tempos. Eu acho que a palavra-chave para mim é mesmo este exercício de comunicar, transparência, verdade. Acho que é isso. Só para completar, usando um bocadinho aquilo que a Gisela dizia agora, nós temos de ter muito a noção que as reputações demoram anos, décadas a construir, mas se destroem à velocidade de um fósforo. E essa verdade, quando falha, quando há uma promessa que nós fazemos às pessoas e essa promessa não é cumprida, é meio caminho andado para que as coisas corram mal. Se vocês pensarem, fecharem os olhos e se lembrarem de alguns exemplos, há marcas suficientemente fortes para que de vez em quando falham as suas promessas ainda assim resistirem. Por exemplo, o escândalo que aconteceu aqui há 2 anos atrás ou 3 com a Volkswagen, com a questão das emissões da Volkswagen, se fosse com uma marca fraca, tinha desaparecido. A Volkswagen hoje anda por aí fora e toda a gente continua a comprar com a Volkswagen como nada fosse. Isto, a reputação é um seguro de vida que nós temos, e é tanto mais, quanto maior o prémio que nós pagamos, depois a indenização que temos direito quando a coisa corre mal é maior, e daí é muito relevante. Mas a verdade, para quem não tem esses meios, para quem não é a Volkswagen, e as marcas certificadas não são seguramente a Volkswagen, tem que ser essa verdade que está aqui em causa.
Eu diria que juntava a isso uma segunda, que é, nós estamos a falar de produtos e estamos a falar de a defesa de um determinado património que estas marcas significam, não é? Nós queremos defender um determinado património, uma forma de produção, uma tradição, uma geografia, uma territorialidade. Nós tentamos defender isto, certo? É preciso que os consumidores o percebam. Nós falamos muito do prato ao prado. Eu tenho, pronto, cada um tem as suas manias, eu tenho uma mania de dizer que nós devemos falar sempre do prato ao prado, neste caso. Ou seja, é o consumidor que tem que ir à origem, é o consumidor que tem que ir à paisagem para perceber. Quando nós vamos, por exemplo, aos Açores, é muito fácil perceber o que é a agricultura e o que é o envolvente com o meio. Quando nós andamos aqui nas nossas cidades e quando nós fazemos quintas biológicas para dizer às crianças que os frangos têm 2 patas e os porcos têm 4, é porque alguma coisa de errado se passa, não é? Porque as pessoas não têm esta noção. É um bocadinho esta diferença que eu tenho e acho que é importante. Última, nós trabalhamos para as pessoas. Nós falamos sempre dos consumidores, mas os consumidores são pessoas. E nós temos às vezes a ideia sempre do consumidor que é o senhor que compra, não é? É o senhor que compra e que gasta o dinheiro com aquilo. Nós temos que falar com as pessoas, porque nós no dia que conquistamos as pessoas, conseguimos conquistar sempre o consumidor. Se as pessoas, como pessoas, entenderem os nossos valores, os nossos propósitos, a nossa verdade, depois estão disponíveis a investir no nosso produto. É muito mais fácil fazê-lo, a não ser que eu tenha realmente uma coisa absolutamente fantástica na mão, ninguém conhece e que vai ser uma surpresa para toda a gente e eu vou conseguir. Quando nós estamos a falar deste género de produtos, eu diria que é fundamental fazer estes eventos, como a Gisela dizia, sempre correndo ou tentando não correr o risco de fazermos uma coisa que nós, infelizmente, e falo por mim, fazemos demasiadas vezes, que é nós pregamos para convertidos. Nós hoje estamos a pregar para convertidos, seguramente. As pessoas que estão a assistir a este webinar provavelmente são todas pessoas do meio e pessoas a quem estas mensagens, logicamente, dirão alguma coisa, mas não são surpreendentes, não trazem propriamente uma novidade. Os outros, aqueles que nós gostaríamos de falar, não estão aqui hoje. E não estão aqui na maior parte dos sítios onde nós vamos, não é? Por isso é um bocadinho esta noção de que nesta religião que temos que todos que ter, os convertidos estão cá, não os podemos perder, mas temos que trazer novos aderentes e estes novos aderentes passam um bocadinho para esta conversa com as pessoas. Quando nós vemos a transição geracional hoje, percebemos que a forma como nós chegamos à pessoa com 60 anos, à pessoa com 40 ou à pessoa com 20 são formas muito diferentes. Não são só diferentes na mensagem, são diferentes no espaço, são diferentes na plataforma em que comunicamos com ela, são diferentes de muitas formas. E é preciso perceber que cada uma delas é uma pessoa e um potencial consumidor. Por isso, eu não posso só fazer campanhas direcionadas para um target que depois representa uma parte pequenina daquilo que eu preciso. Para terminar mesmo, como eu dizia na apresentação, as marcas são companheiros de viagem. O que é que eu quero dizer? Nós hoje temos uma noção que uma pessoa de 60 ou 70 anos é muito mais marquista que uma pessoa de 20 anos. Eu não concordo com isso. Não concordo com isso, porque se nós formos ter com uma pessoa de 20 anos e perguntarmos qual é a marca, eu vou agora falar lisboeta, não sei falar assim, mas a marca dos ténis, para mim são sempre sapatilhas, não sei sempre sapatilhas. A marca das sapatilhas, ou a marca da t-shirt, ou a marca do chapéu, ou a marca do telemóvel, ou a marca do iPod, toda a gente sabe a marca que quer, toda a gente sabe. A marca do Ice Tea e das batatas e do não sei o quê, porque nem sequer são eles, na maior parte dos casos, que gastam dinheiro nesses produtos, não têm a mesma adesão. Mas essa relação com as marcas existe. O que nós temos é para os nossos produtos que os conquistar pequeninos. Pequenino é que se torce pequeno, ou seja, quanto mais depressa eu conseguir que uma pessoa de pouca idade se converta num potencial consumidor do meu produto, eu sei que se eu mantiver a relação boa com ele, se eu mantiver a verdade nessa relação, ele vai ser meu consumidor durante muitos anos. Se eu conseguir só conquistar essa pessoa aos 60 ou aos 70 anos, o potencial de compra que eu vou aproveitar é sempre muito mais curto. É uma coisa um bocadinho egoísta, mas é uma coisa que é simultaneamente falar com as pessoas e conquistá-las desde muito cedo. É isto. Obrigada, Pedro, e obrigada, Gisela. Se calhar estávamos por encerrar aqui o webinar, isto também já temos aquilo que passar um bocadinho de tempo. Queria então também agradecer aqui à Gisela e ao Pedro por terem aceito o convite e a todos os que estão a assistir. Também dou aqui a palavra à Liliana só para finalizar. Queria agradecer-vos só, dizer-vos que foi um gosto ter-vos aqui connosco, portanto, ouvir os vossos contributos. Espero que sejam bastante úteis para quem esteve connosco, porque de facto esta questão das marcas tem muito que se lhe diga, tem muito trabalho por trás e há muito trabalho ainda a fazer, e é algo que no futuro será cada vez mais marcante, e portanto é importante estarmos todos preparados para isso.
Muito obrigada a todos e obrigada especialmente à Gisela e ao Pedro. Obrigada.